Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula nesse módulo que eu tô amando, né, poder fazer aqui para vocês, que é o módulo Mamães e sua jornada fitness, né? Muitas mulheres, quando me procuram durante o período gestacional, inclusive para a prática do LPF, a primeira dúvida é se pode ou não praticar o LPF durante esse período. E se for fazer, para que serve, né? Porque a gente sabe que o LPF a gente trabalha com o vácuo abdominal, né? É muito comum, mas muitas acabam procurando o LPF justamente para reabilitar a diástase abdominal, ou seja, no pós-parto, e muitas mulheres acabam praticando o vácuo abdominal por estética, né? Para afinar a cintura. Então, por que durante o período gestacional é importante praticar o LPF? Ou se pode, né? Então, é uma dúvida muito comum. Então, eu quis trazer para vocês essa aula justamente para poder desmistificar esse assunto e poder responder se pode ou não fazer e por que fazer se puder. Então vamos lá. Grávidas podem praticar o LPF? Não somente podem, como devem, tá? Mas existem alguns cuidados que a gente vai ter com essa mamãe durante esse período, tá bem? Então vamos lá. O LPF é super bem-vindo durante o período gestacional, elas podem praticar. Porém, o que não pode fazer é justamente o vácuo abdominal, tá? Porque o vácuo abdominal, ele é feito em apneia. Então, a gente faz a abertura costal, né, que é o vácuo abdominal, sem estar respirando, né? A gente faz em apneia. Então, é proibido, porque quando a gente faz o vácuo abdominal, justamente quando a gente está em apneia, o seu bebê, ele deixa de receber, nesse momento, oxigênio, nutrientes, né, para o crescimento dele, então é perigoso, tá? Então no LPF a gente não trabalha com o vácuo abdominal, é proibido, tá bem? Então, para que a gente vai fazer o LPF, então, se não faz o vácuo? O LPF é muito mais do que vácuo abdominal, é uma reorganização postural, através da respiração, né? Através de pautas posturais, a gente vai te dar conforto, porque durante o período gestacional, muitas mulheres têm alguns desconfortos por conta das alterações biomecânicas, né? Então, as mulheres têm, geralmente, né, por conta do crescimento do bebê, dores na virilha, na região da pelve, na região de assoalho pélvico também, algumas mulheres relatam algumas dores, na região do quadril, na lombar, porque você tem um aumento da sua lordose lombar. Então, muitas mulheres nessa região aqui central relatam muitas dores. Então, o LPF vai te ajudar a evitar esse tipo de desconforto, né? Então, vai te ajudar nesse processo, tá? Além do que, durante o período gestacional, por conta do afastamento da musculatura dos reto-abdominais para o aumento do bebê, a gente pode prevenir uma diástase patológica lá na frente, né? Diástase toda gestante vai ter, porque a gente tem, né, o afastamento ali da musculatura dos retos. Isso vai acontecer, a diástase fisiológica. Agora, para uma boa recuperação dessa diástase no pós-parto, o LPF vai te ajudar. Então, ela vai prevenir uma diástase patológica, que é aquele abalamento, mulheres que acabam durante o período pós-parto, né, tendo ali aquela barriga de avental. Então, o LPF auxilia justamente para evitar a diástase patológica, tá bem? Porque o LPF, além de trabalhar, né, com esse relaxamento, que nem eu falei das dores, ele ativa a nossa musculatura profunda, justamente por causa desse afastamento que ocorre, né, durante o período gestacional, dos retos abdominais. Se a gente não fortalece a musculatura profunda, que é a musculatura do transverso abdominal, você vai agravar essas dores e desconfortos, né? E isso vai fazer com que você tenha uma diástase patológica. Um abdômen forte, você não tem dor, você não tem lesão e faz com que a sua recuperação no pós-parto seja muito mais eficiente, tá? Então o LPF é uma técnica de fortalecimento do seu abdômen, tá? Para você prevenir lesões, para prevenir desconfortos e para sua recuperação no pós-parto ser muito mais eficiente. Então, com o LPF, a gente só vai trabalhar, só não, né, gente? Porque a gente viu que tem vários benefícios, né? Mas a gente vai trabalhar com as respirações, com exercícios específicos para fortalecimento do seu abdômen e com pautas posturais utilizando as posturas do LPF. Tudo isso para você ter uma gestação muito mais saudável e o mais importante, que a sua recuperação do pós-parto seja muito mais eficiente, tá? E para as mamães que têm o desejo de ter o parto normal, como o LPF é uma técnica respiratória, ele auxilia muito
justamente para o seu momento do parto, né? Principalmente se o seu parto for um parto normal ou natural. Então, ele vai auxiliar também nisso, tá bem? Então, gravidinha, você pode sim praticar a metodologia do LPF com algumas ressalvas, com alguns cuidados. Não faça, né, vácuo abdominal, não imite treinos na internet, procure um profissional especialista no método para te ajudar, não para agravar alguma situação ou deixar você em perigo de alguma forma. Você pode praticar, mas com alguns cuidados, assim como a prática do treino de força também durante esse período, tá bem? Agora, se você conhece uma mamãe, quer estar aqui no programa, quer estar aqui na minha comunidade Bianca Tiriba, comenta que eu vou ficar super feliz em poder gravar esses exercícios específicos para esse momento durante o período gestacional, tá bem? Um beijo e até a próxima aula!